Olá, amigos telespectadores, sejam bem-vindos ao nosso Ourinhos Cast, o podcast do Poder Legislativo. Eu sou o Edu Bala e a partir de agora nós temos um bate-papo muito bacana. Lembrando que os nossos convidados, ultimamente vocês devem ter percebido, têm trazido aqui informações de caráter preventivo. Particularmente, eu acho que a informação, quando chega até você de forma prematura, para que você possa prevenir, lá na frente você vai ver que os custos serão menores e os desgastes também vão ser bem menores e você vai ter oportunidade de saber um pouco mais sobre isso agora. Hoje eu estou recebendo aqui o Dr. Leandro Pocai para uma conversa sobre cuidados essenciais com a visão, novas tecnologias e como manter os olhos saudáveis em todas as fases da vida. Dr. Leandro Pocai, ele é graduado em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, formado em oftalmologia no Instituto Suel Bujanra, São Paulo, tem o título de especialista em oftalmologia concedido pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia e Associação Médica Brasileira, fellowship clínico e cirúrgico em retina e vítreo e ultrassonografia ocular no Instituto Suel Bujanra também. Então, seja bem-vindo, Dr. Leandro Pocai, aqui é o nosso podcast. É um grande prazer. Edu, eu agradeço o convite de vocês, né? O Cícero tinha entrado em contato com a gente. Agradeço essa oportunidade de poder falar contar um pouquinho, né, sobre a parte oftalmológica. E estou à disposição aí para as dúvidas, para as perguntas, para a gente explicar um pouquinho mais, de uma forma mais simples das pessoas poderem entender. Esse é o objetivo. É a prevenção, como eu disse aqui na abertura, né? E passar a informação de forma que todo mundo consiga absorver. Sim. E por que o doutor Leandro está aqui? Os olhos, a janela do mundo, né? Sim. Aquela coisa poética. Só que os olhos, eu percebo por mim, doutor, ele é diferente de qualquer outro órgão do nosso organismo, né? Que sempre dá um sinal. Sim. Se eu tiver com uma dor no rim, na bexiga, seja lá como for, isso vai acabar vindo à tona através de uma dor. Os olhos não, né, doutor? Na verdade, Edu, é assim. Uma das coisas que eu gosto sempre de conversar com os nossos pacientes nas nossas consultas é explicar, né, o quão importante, né, é o sentido da visão, né? Lógico, a gente acaba sendo suspeito para falar, pelo fato da gente lidar com isso diariamente, mas existem algumas informações que às vezes as pessoas elas não se atentam, né, em questão de igual você acabou abordando no começo, a prevenção. A questão da dor, isso é uma coisa que nós seres humanos, a gente acaba usando isso de referência para saber se algo não está bom, né? Isso que você falou de questão do rim, barriga, enfim, até dor de cabeça, a gente associar que uma dor realmente ela não está. Se você está tendo alguma coisa, não está bem. É o primeiro sinal de alerta. É o primeiro sinal uma de alerta. Febre, né? Isso. E do olho, as grandes, né, a maioria das nossas patologias, elas não dão dores, né? Elas não têm dor, né? Então, catarata você não tem dor, diabetes você não tem dor, glaucoma você não tem dor. As mais comuns, né? Hipertensão ocular e a hipertensão sistêmica, né? Que são coisas diferentes. Você não tem dor, na grande maioria das vezes. Então, quando a pessoa ela começa a sentir algo que ela sai da dor e passa a ver que ela não está enxergando, às vezes o estrago, né, ela já foi feito, né? Às vezes você depois, na hora que você detecta, você acaba tendo que, às vezes, conter um dano e muitas das vezes você já deixou sequelas, né? E pode ser por exemplo, no meu caso, eu uso óculos. Sim. E pode ser que eu tenha lá uma deficiência visual por um determinado momento, mas eu posso ainda achar que é o meu grau que já não está mais me satisfazendo. Ou seja, eu ainda posso me enganar, né? Sim. O Edu, uma coisa que a gente sempre, né, e assim, lógico que isso a gente vai falando no nosso dia a dia, né, de consultório, né? Uma das coisas que a gente vê muito na clínica é os pacientes indo até a gente
por 2 motivos principais. Lógico, existem outros motivos, mas muitos vêm através de ou quebrou o óculos, né? O paciente, às vezes, ele quebrou o óculos, já usava óculos faz tempo, tudo, deixou, né, por algum motivo riscou, enfim. Ou o paciente que não passou na carta. Isso é muito comum também. Só que se a gente parar para pensar, lógico, isso é importante o paciente ir nos procurar, mas o olho ele não é só isso, né? Não é só o fato de você ter quebrado o óculos, não passado na carta, né? O olho ele é um órgão extremamente complexo, né? Eu sempre gosto de falar, eu sempre gosto de usar termos assim para a gente poder associar a importância de como que é o nosso órgão ocular com o nosso dia a dia, tá? Então eu sempre falo assim para meus pacientes, se você vai para fazer só a questão do grau, né, e você esquecer todas as outras questões, porque aí você vai ver o grau, você vai focar mais na parte externa do olho. A parte interna você vai acabar deixando de lado. Então é como se a gente fosse num mecânico. Você precisa levar seu carro para revisão e o mecânico vai lá e vê só a lataria. Não vê caixa de câmbio, motor, fluido. Então olha o tanto de informações que você está deixando de colher. Então, uma coisa que eu sempre gosto de fazer com os nossos pacientes, na clínica a gente faz muito isso, de fazer uma dilatação em 100% dos nossos pacientes, né? Independente da queixa, independente da idade. Para lógico, se for questão de óculos, a gente consegue resolver, mas não só isso, né? Você vê se o paciente tem ou não alguma catarata, se ele tem ou não pressão intraocular, né? Se tem histórico de glaucoma, se tem histórico de diabetes. Então, às vezes, a gente consegue detectar patologias que o paciente nem imaginava que tem e num exame de rotina, que é o que a gente está falando, abordando essa questão da prevenção, você acaba detectando e começar um tratamento. Leandro, a gente estava conversando em off aqui, eu ia deixar isso mais para o final, mas quero que você fale agora, para chamar a atenção do telespectador. Sobre a prevenção, você trouxe um dado aqui que é preocupante, Sim. É assustador até. Você estava dizendo que 80% dos casos, quando chegam, poderiam ter sido solucionados se tivesse sido feito exames preventivos? Isso. E na verdade, assim, isso é estatístico, né? Isso é dados de IBGE. Isso aqui a gente vai falando de Brasil, mas que no mundo, lógico que você tem as suas particularidades. Mas a gente vai falar do Brasil, que é o país que a gente vive. Você tem uma média em torno de 70%, 80% de pacientes, os pacientes que são cegos, você seria preveníveis. Então, olha o impacto que isso é social, financeiro, de saúde, né? Quanto que o Estado, por exemplo, não poderia estar economizando? Isso, até pessoas ativas de trabalho, né? Então, você pega pacientes diabéticos, que tem pacientes jovens do tipo 1, que são mais agressivos no olho, acaba, às vezes, causando uma lesão que é irreversível, né? Então, se você pegar, vamos fazer uma conta fácil de cada 4 pacientes, que são cegos, 3 seriam preveníveis. É muita coisa. E o grande problema, Edu, que é assim, que a gente vê, a pessoa que existe algumas categorias de cegueiras. E quando você diz cego, irreversível. Os irreversíveis, tá? Porque às vezes a gente gosta, eu sempre gosto também de tentar trazer pro nosso, né, pra população, pro público, de deixar a saúde ocular mais simples para a gente entender a importância que ela é, né? A importância que ela é na nossa vida. Então, se você parar para pensar, né, porque existe alguns tipos de cegueiras, né? Então, estágios de cegueira. Você tem a cegueira funcional, a cegueira que você tem uma dificuldade, uma certa limitação, e aquela cegueira que realmente o paciente ele depende de outra pessoa. Existe isso. Quando você já existe estágios bem mais avançados. Quando você chega nesse nível, não é o fato também, aí entra outro dado que é importante, que às vezes a gente não se atenta, que o fato de você ter uma pessoa no estágio de cegueira irreversível, você não está impactando simplesmente naquela pessoa, né? Que ela vai deixar de fazer alguma coisa ou vai ter uma limitação, seja no trabalho, seja em alguma atividade laboral. Mas você vai impactar, isso também é tudo estudo, tá? Tudo isso é estatístico. Você vai impactar pelo menos em média de 3 a 4 pessoas. Ou seja, você vai impactar a família daquela pessoa. Porque ela vai depender de alguém para poder fazer uma comida, para andar, para tomar banho. Coisas que são sutis no nosso dia a dia, mas que essa pessoa ela tem uma limitação visual que ela não consegue executar isso sozinha.
Certo. Pela sua experiência, né, dos seus pacientes, quais são os principais sinais de alerta que indicam a necessidade de procurar um oftalmologista? Edu, na verdade, assim, uma coisa que eu gosto muito é a gente criar uma cultura de prevenção ocular, né? O nosso mestre, né, o Dr. Suel Bujan, que foi meu professor, ele foi um dos idealizadores do Abril Marrom, que foi lançado... deve ter uns 7 anos mais ou menos, então é uma coisa recente, né? Então que a gente passou a dar uma importância maior para a saúde ocular, tá? Hoje já se fala um pouco mais sobre isso. Então assim, aí, o que eu acho que é importante até dentro da comunidade oftalmológica é a gente criar esse impacto com as pessoas. Assim como hoje as pessoas sabem da importância que é você do Outubro Rosa, né, que é a da prevenção do câncer de mama. Setembro Verde, como a gente está vivendo. Isso, Setembro Verde, o Novembro Azul do câncer de próstata, que a oftalmologia também tem a sua importância, né? Então, acho que a gente criar sempre uma rotina. Então, assim como o paciente faz os exames de rotina para essas áreas, parte cardiológica, tudo, a oftalmologia ele fazer pelo menos uma vez por ano, né? Alguns casos a gente até pede para ser um pouco mais precoce, pacientes que já têm um estágio avançado de glaucoma, um estágio avançado de retinopatia diabética, uma doença degenerativa. Então, às vezes a gente eu sempre gosto de ver, dependendo do estágio do paciente, você antecipa suas consultas, né? Cada 2 meses, 3 meses, 4 meses, e assim a gente vai conforme é a necessidade, né? O idoso, né? O idoso, isso. Mas crianças também podem apresentar deficiência ocular? Sempre. O grande problema, Edu, que a criança, na grande maioria das vezes, é assim, o que faz a gente enxergar, lógico, você tem a estrutura ocular, mas existe... a gente existe dentro do nós temos dentro do nosso olho um músculo que chama músculo ciliar. Ele é como se fosse uma objetiva de máquina fotográfica, né? Às vezes as pessoas mais novas não sabem, não tem mais essa noção, né? Hoje é tudo celular. Então, ainda mais hoje que você lida muito com celular, tablet, onde você tem a visão de perto muito impactada, esse músculo trabalha bastante. Só que quando é uma criança, esse músculo ele tem uma força, né? Ele tem um tônus muscular muito forte. Por isso que vai envelhecendo, você vai perdendo essa força. Por isso que, geralmente, depois dos 40, você vai ficando com o braço curto. Então, é esse músculo que acaba entrando na jogada. Quando é uma criança pré-escolar, ela chega a acomodar, às vezes, 5, 6 graus errado. Então, por isso que, às vezes, se ela não está usando óculos, o olhinho dela ainda compensa. Mas ela está tendo queixa. E se você pega uma criança que não passou em nenhuma consulta oftalmológica, ela não tem o que comparar se aquilo é bom ou não é ruim, porque ela não tem o que é o normal. Só que o grande problema de você trabalhar uma visão a acuidade visual, principalmente de uma criança, é que a gente tem pouco tempo para você entregar uma melhor visão. Diferente de uma pessoa, por exemplo, que você está entrando na fase de adolescência e ela não está tendo um crescimento dentro do esperado. Então você tem lá, né, em média, até seus, sei lá, os 20 anos, até os 18, 20. Então você tem um tempo maior para você, às vezes, entrar com reposição hormonal, enfim, outros. Da criança, não. A criança a gente tem até em torno de, estourando aí, 8, 9 anos. Se você não trabalhar a potência máxima daquela criança, você pode mais na frente tentar fazer alguma coisa, o cérebro já acostumou com aquela visão. Então isso é muito importante, uma coisa que a gente sempre fala para os pais que têm criança, né, as pessoas que estão nos assistindo, levar as crianças para fazer um exame de rotina. A gente sempre tenta tratar de uma forma diferente, mais lúdica, para que a criança ela não crie aquele medo de consultório, né, que às vezes associa sempre com uma vacina, né, com uma injeção. Então a gente sempre tenta brincar, dar um prêmiozinho para ele de certificação de que ele passou com a gente, né? Então a gente cria esse lado mais para que a criança ela cria essa sensação de que está tudo bem, né? Está sendo bem acolhido e tal. Bem acolhido. Você falou aí sobre as telas, né? Eu acho que é bem evidente que de uns anos para cá as doenças oculares elas devem ter aumentado significativamente por conta do uso do celular, do computador,
né? Eu mesmo, em casa, presencio lá meus filhos se queixando de olho seco, dor de cabeça. Sim. E isso daqui para frente não tem como mudar, né? Edu, na verdade, é assim, a gente sempre tem que, não adianta a gente às vezes brigar com tecnologia, a gente tem que saber usar ela da melhor forma, né? Hoje a tecnologia, principalmente na parte da oftalmologia, é uma das especialidades que mais tem tecnologia envolvida, né? Então a gente acaba sendo até suspeito para falar da importância que é hoje você ter a tecnologia. Mas a gente tem que saber dosar, né? Lógico que hoje muitos, depois da pandemia, muitos trabalham de home office, usam muito computador, tablet, celular. Então hoje, cada vez mais, o que acontece? O fato de você estar perto, aí entra aquele músculo que a gente estava falando, o tal do músculo ciliar. Você está forçando ele mais, né? Mesmo que você passe um óculos corretivo, mesmo que você pisque, mas você está trabalhando. Então a gente sempre pede para... Existe umas regras que eles criaram, né, do 20-20-20, né, que é o tal de você a cada 20 minutos parar 20 segundos olhando a 20 pés, que é o padrão dos americanos, que seria a visão do infinito, que seria 6 metros, né, em média. A gente sabe que a gente tem que... Teoria é uma coisa, a prática é outra. Quem que vai conseguir parar de 20 em 20, né? Então a gente sempre pede, eu sempre falo para meus pacientes, usa os períodos que ele tem, por exemplo, ele precisa sair para tomar uma água, sair comer alguma coisa, fazer ir no banheiro, fazer as necessidades, usa esse período para você sair da tela, porque você quebra isso, né? Então você olhando para o infinito, você acomoda, é como se você pegasse um atleta, um maratonista, e ele parar nas bases de recuperação. Ele vai chegar mais inteiro, né? Então o final do dia dele vai estar melhor, né? Então lembrar de piscar, usar os lubrificantes, né? Ourinhos é uma cidade muito quente, né? Seca, então, né? Seca. Então a gente hoje depende dessa necessidade de a gente manter o filme lacrimal saudável, né? Mas assim, é uma questão de consciência de cada um, de ter essa disciplina, Sim. né? E assim, Edu, lógico que hoje a gente tem que, a gente saber dosar. Acho que esse é o ideal, né? Tem uns anos atrás, é um estudo bem recente se não me engano, japonês, um estudo foi muito bem desenhado, multicêntrico, assim, um estudo bem feito. E eles fizeram uma projeção que pode ser até que isso seja até mais antecipado, tá? Que até eles falam na faixa de 2050, né? Ou seja, logo mais, metade da população mundial vai ter graus de miopia causado pela rotina que a gente vive, né? Então, olha o impacto que isso vai trazer lá na frente, né? Com certeza. Bom, falando ainda de tecnologia, né? Você é o oftalmo do futuro. Assim, lógico, a gente usa a base, né? Mas a gente sempre está se modernizando, né? Sempre procurando o melhor, né? Para oferecer. Aplicar. Isso. Então fala pra gente aí dos avanços em cirurgias a laser, a segurança desses procedimentos, as lentes inteligentes, a realidade aumentada. Como é que essas tecnologias aí podem mudar a forma de tratar e até prevenir essas doenças oculares? Edu, assim, hoje, né? Hoje é uma das áreas, a oftalmologia é uma das áreas disparado que mais tem investimento, né? A gente fala na casa de bilhões, né? É o mundo inteiro. E o Brasil se inclui nisso, tá? O Brasil é um dos países mais respeitados na oftalmologia em questão de pesquisa, tá? De equipamentos. Os equipamentos, a gente tem muitos equipamentos fora do país também que são muito bons, né? E hoje te dá uma segurança cirúrgica, né? Não só cirúrgica, mas de diagnóstico, né? Então hoje você tem equipamentos que você consegue ver estruturas da camada da retina, de nervo, a topografia da córnea, para você fazer um planejamento cirúrgico para o seu paciente, seja catarata, seja retina, seja ceratocone. Então hoje você tem uma estrutura tecnológica muito grande, né? Hoje o oftalmologista ele tem essa disponibilidade de você oferecer o melhor. Questões de cirurgias a laser, hoje você tem, teve um período aí de uns 10 anos atrás da lente da cirurgia de catarata a laser. Na verdade, ela é feita só uma parte, né? Ela não é 100% a laser. Diferente de você fazer uma cirurgia refrativa, né? Pacientes mais jovens, você vai mexer só na arquitetura da córnea, você vai mexer só na córnea. Aí sim é 100% a laser. Mas a catarata ela faz uma primeira etapa.
Mas os estudos fizeram, né? Depois eles fizeram vários estudos e mostraram que o bom cirurgião e a cirurgia laser, elas se equipararam em resultados. Então acabou meio que o laser para catarata ficando um pouquinho de desuso por causa de custo, o tempo cirúrgico era maior, então acabou meio que... não que se não se use hoje, tá? Mas hoje você tem lentes intraoculares hoje que já são feitas sobre inteligência artificial. Então olha o nível que a gente está chegando. Hoje você tem lentes intraoculares que você tira o óculos do paciente, corrige o paciente que tem astigmatismo, você corrige. O paciente que tem grau de longe e de perto, você corrige. Lógico que eu sempre gosto de personalizar cada caso, né? Não existe uma receita de bolo, porque cada paciente tem um gosto, tem uma vontade de fazer, tem o seu dia a dia. Então, uma coisa que eu tento sempre sair um pouquinho da vida do paciente dentro do consultório, que ele vai ficar lá com a gente, meia hora, uma hora, que seja, mas a vida dele é fora do consultório. Então, é uma coisa que a gente sempre tenta entender a rotina dele de trabalho, de parte de lazer, o que ele gosta, o que ele deixa de gostar, se ele gosta de dirigir à noite, tudo isso a gente acaba entrando tudo num checklist que a gente faz para que a gente possa oferecer a melhor lente para o paciente, o melhor perfil do paciente. Tá? E a melhor recuperação também, porque eu imagino que no passado, sem essa tecnologia aqui, o tempo de cirurgia e depois a recuperação era muito mais complexa, né? Muito. Hoje, Edu, lógico, as incisões que a gente faz, né? Hoje, lógico, acaba falando até da minha área, que é catarata e retina cirúrgica, né? Então, hoje as microincisões que a gente faz é milímetros, né? Então, quando se usa algum fio, tudo é fio mais fino que fio de cabelo. Mas hoje as cirurgias que a gente opera, praticamente você nem dá ponto, né? Então, olha o nível que é isso acaba impactando... De precisão. Então, hoje você acaba trazendo um pós-operatório muito menos inflamatório, né? A recuperação é mais rápida. Então, hoje é totalmente diferente E assim, a gente não precisa ir muito longe, tá? A gente vai de alguns, né? Até nesse século mesmo, você fazia incisões maiores. As lentes que a gente trabalhava não tinha a tecnologia de hoje. E assim, daqui 10 anos, provavelmente o que a gente está conversando aqui, a gente volta a bater o pau, vai ter outras. Talvez você esteja falando comigo aqui fazendo cirurgia ao mesmo tempo. Hoje você tem estrutura de sistema de vídeo para você operar em 3D. Então fica todo mundo na sala vendo o cirurgião operar com a mesma... o que ele está enxergando. Tempo real. Você falou que, segundo os estudos, até 2050... Isso é o estatístico. Na verdade, né? Não é estatístico, é uma previsão. Uma previsão. Até 2050, isso. Sei lá, metade da população ou mais vai ter deficiência visual. Visual pela rotina que a gente tem levado. Então vou fazer uma pergunta provocativa para você. O futuro da oftalmologia pode nos levar à visão perfeita? Porque ao passo que a gente desgasta, vai ter tecnologia e profissionais como você para... É que nem o mecânico que você citou aí, né? Edu, eu sempre falo assim, eu sempre fui muito otimista em relação à ciência, né? Eu sempre acreditei muito, sempre fui muito... acreditei, sempre. E eu vejo que cada vez mais acho que isso é mais possível. No tanto que a gente consiga fazer uma prevenção bem feita, porque... Você detectar uma doença precoce, você vai ter um resultado lá na frente. E não adianta também, outra coisa que eu sempre gosto de falar para meus pacientes, principalmente pacientes que às vezes têm uma doença crônica, não adianta a gente só esperar o futuro chegar se a gente não fizer a nossa parte agora, né? Então, mas tem muita coisa vindo aí, Edu, muita coisa. Células troncos, hoje você tem doenças, tem uma das doenças hoje que é muito, né, dentro da oftalmologia ela é conhecida, apesar de ser uma doença mais rara, que é a retinose pigmentar. Hoje já existe tratamento para ela, do tal do CRISPR que eles falam, né, que é umas alterações genéticas aí para poder intervir naquele gene doente que possa desenvolver coisas que sempre foi são patologias, tudo que é patologias voltadas à genética, né, são degenerativas. O que são degenerativas? Ela vai apresentar ao longo da vida, né? Então, se você tem um familiar, você tem uma predisposição a família ter, não que todos vão desenvolver, mas lógico que você tem uma carga genética envolvida. E lógico que isso era meio que, puxa, você detectava e só acompanhava, né? Não tinha muito... Hoje não, hoje você já consegue ter, lógico, ainda não
Não a nível de você hoje usar no nosso dia a dia, né, no nosso consultório, porque ainda é uma coisa mais nova, o custo operacional ainda é muito alto, você tem patências ainda, mas um dia de pirona já foi cara, né? Então hoje você, né, compra a preço de banana, né? Então eu sempre acredito que quando você descobre uma tecnologia, aí o mundo inteiro vai olhar para aquilo, né? Então já não vai ser mais surpresa. Então em cima dali você consegue abrir um leque para outros tipos, né? E em relação a isso que eles fizeram para retinose pigmentar, que ele é um tipo de uma alteração genética, ali você abre uma oportunidade para outras doenças genéticas, porque o caminho é aquele lá. Aí lógico que você vai personalizar para cada tipo de doença, né? Então eu vejo assim, isso que você falou, eu sempre sou muito otimista, assim. Eu acho que é algo que eu acredito que vai viver esse momento, com da certeza. gente ter uma visão bem bacana assim, no futuro, com tudo que a gente tem a apresentar aí. Pois é, eu vou abrir um parênteses aqui para falar com o telespectador sobre duas coisas que eu vejo comumente no Brasil. Não sei se no exterior, mas aqui no Brasil eu vejo. É o tal do óculos de banca. Sim. Né? Então, eu não estou enxergando mais. Sim. Aí eu vou lá no tio ali, que é amigo meu, e adquiro um óculos para enxergar de perto. Sim. E óculos de sol também, Sim. que eu vejo as pessoas adquirindo sem as devidas especificações. Às vezes, por conta do valor, né, as pessoas acabam optando por esse. Mas dá a sua opinião aí para alertar os nossos telespectadores e ouvintes. Edu, assim, isso não é só no Brasil, tá? Se você for lá nos Estados Unidos, no Walmart, você vai achar todo tipo de grau lá, principalmente grau de perto, né? Que é o que a gente acaba vendo mais. Olha, eu sempre falo, né? Tudo que é pro olho, acho que para tudo, né? Mas o olho, tudo que o barato sai caro. Eu falo que às vezes o olho, como ele é tudo, a estrutura ocular, ele é tudo muito pequena, né? Tudo na fase de milímetros. Na grande maioria das vezes ele não aceita erros, né? Não só falando questão de óculos, né? Isso, principalmente óculos de sol, que quando você não tem a película contra o sol, né? O VA, o VB, você é pior ainda. Por quê? Porque como você tem uma lente mais escura, a sua pupila, né? A menina dos olhos, ela vai aumentar para tentar entrar mais luz. E se você não tem uma barreira que proteja, ela vai entrar mais danos solares, né? Então é pior ainda. Então é melhor até você ficar sem óculos. O de perto, até a gente entende, questão social, às vezes, poxa, o cara tá meio apertado ali. Lógico, a gente tem que criar nossa realidade. Lógico que não é o certo é você ir para uma ótica, pegar uma receita de um oftalmologista, realmente para ver o grau certinho, porque é difícil às vezes bater o grau do paciente. Mas uma coisa que eu... E a procedência das lentes também, né? E a procedência também, você não sabe a qualidade, né? O material que é feito. Mas uma coisa que eu sempre gosto de falar para meus pacientes o olho ele não aceita erros, né? Então, assim, uma coisa você, por exemplo, você faz marca uma viagem, você não teve uma experiência boa, você vai ter outras oportunidades de viajar, encontrar um outro lugar, restaurante, às vezes você não gostou daquele prato, você vai a outro lugar. O olho, às vezes, essa economia, talvez até acaba sendo uma economia boba, você vai ter um preço lá na frente que você vai pagar. E depois, puxa, o grande problema é o paciente depois puxa vida, ele bater aquele arrependimento. Mas às vezes o estrago já foi feito. Então a gente sempre fala, né? O olho, pra gente, como é um sentido que é muito nobre, né? Aproveitar o parente só para você ter uma noção a importância até dentro da aviação. Você sabia que o piloto que ele vai usar, não vai usar instrumentos, né? Ele vai ser só no visual, 80% é a visão. 80%. Então, se ele fechar o olho, ele está com 20% só que é o ouvido e a parte sensível da pele. Tudo, né? Então, olha a importância que né? Então, para você, a visão, né? Então, quando ele vai fazer por instrumentos. Quando ele não vai fazer por instrumentos, né? Vai fazer só no visual, né? Sim. Quando ele não tem o radar lá, enfim, né? Quando ele usa 80% da estrutura que ele tem lá, 80% é a visão, né? São os olhos. Vamos falar aqui da melhor idade. Você já comentou aí sobre o glaucoma, a catarata, a degeneração macular. Sim. As pessoas vão envelhecendo, evidentemente que tudo vai, né?
vai depreciando. Vai... Mas assim, os olhos na terceira idade, né? Agora os 60 mais, etc. E o uso da tecnologia também, porque cada vez mais as pessoas elas estão utilizando o celular. Sim, sim. Só que aí você já tem a questão do desgaste natural pela idade, junto com o celular, rotina, com a tela. Né? Sim. Né? Assim, Edu, na verdade, isso já é algo mundial, né? Então, hoje as expectativas de vida do mundo inteiro aumentaram, e graças a Deus, por N fatores, né? Alimentares, de vida, enfim, parte de saúde, enfim. E hoje, lógico que você vai, no olho, você vai tendo patologias associadas à idade, envelhecimento normal, assim como é de outros órgãos também, né? E na vista, as principais que a gente hoje acaba vendo, lógico que é a catarata, né, que todo mundo conhece, é um envelhecimento normal, natural do nosso cristalino, que é a nossa lente natural, né? Ela vai se envelhecendo naturalmente, elas têm as proteínas cristalinas que a gente fala que mantém o cristalino transparente, e com o tempo ele vai perdendo esse metabolismo, ele vai opacificando, né? É igual o para-brisa do carro, né? Imagina esse para-brisa aí com tantos anos, lógico que ele vai ficando mais opaco. E você consegue, hoje o único tratamento é cirúrgico, tá? Tentaram já outras coisas, vitamina, colírio, mas que nada teve uma eficácia igual a uma cirurgia, tá? Então hoje o tratamento é cirúrgico. É uma cirurgia, lógico, muitas pessoas ainda têm medo, né? Ainda é um bicho de 7 cabeças, tem melhorado bastante, né? Porque como hoje é a cirurgia mais realizada no mundo, lógico que você tem, pode ter se você pegar estatisticamente, lógico que vai ter às vezes um risco maior, né? Mas que é muito pequeno. Qualquer outra, né? Qualquer outro, né? Então hoje, lógico, você fazendo tudo que o protocolo manda, de você fazer uma boa avaliação, você examinar bem o paciente, fazer um bom exame, usar equipamentos de ponta, lógico que você vai minimizar isso, né? Então, eu não gosto de colocar tudo num receio, porque um não deu certo, todos não deram certo. Não, a maioria dão certo. Graças a Deus, né? A maioria dá certo. E então hoje você consegue resolver, né? Então, e hoje as pessoas têm nos procurado, até pessoas mais novas, porque não é só o fato de envelhecer. Hoje as pessoas elas querem envelhecer com qualidade, né? Hoje as pessoas, né, fazem esportes, né, os 60 mais, 70 mais. Hoje eles fazem esportes, estão continua dirigindo, querem retirar a carta, né? E hoje você consegue otimizar esse paciente, às vezes numa cirurgia, né? Tirar, às vezes o paciente quer mais a óculos, você vai corrigir hoje numa cirurgia. E a outra coisa que hoje tem vindo, a prevalência tem aumentado bastante, é a DMRI, degeneração macular relacionada à idade. Mas nunca ouvi falar isso. Por quê? Porque como hoje as pessoas, né, se você pegar anos atrás, a expectativa de vida era menor, então quando a pessoa começava, né, o paciente começava a ter alguma alteração, às vezes ele já tinha acabado falecido, né? Tinha falecido. Então hoje, como a expectativa de vida aumentou, essa é uma doença que a prevalência dela tem aumentado, né? Então se você pegar, o que ela é? É uma degeneração, ela é um enfraquecimento da região nobre do fundo do olho, que é a mácula, que é a parte central da visão. Então onde a pessoa vê aquela mancha escura, às vezes as coisas distorcidas, que geralmente, qual que é o fator de risco? Idade. Então você pega diabetes, você sabe onde você vai atacar. Você sabe o glaucoma, tem glaucoma, você sabe onde... A idade, como é que você vai deixar da pessoa não envelhecer? Hoje existem vitaminas, quanto mais precoce. Então hoje os estudos falam, né, pacientes na faixa de 50, 55 anos, eles já viram um fator de risco. Não é que todos vão desenvolver, mas já é um fator de risco. Por isso que tem que fazer uma avaliação. Porque quando você detecta precoce e com o exame detecta, existe formas de você tratar com vitaminas, às vezes casos mais graves você faz uma medicação no olho para que você possa, e não dói, tá? Às vezes fala, nossa, medicação não dói, é tudo anestésico, o paciente não sente absolutamente nada, para que você possa estabilizar. Hoje é a principal causa de cegueira nos Estados Unidos, tá? Irreversível, tá? O Brasil é a segunda.
Provavelmente em alguns anos provavelmente deve passar. Hoje ainda é o glaucoma a principal causa de cegueira irreversível. Qual que é a reversível? Catarata. Isso no mundo inteiro. Tá jogando bola ainda? Edu, eu tô meio parado. Meu irmão me chamou essa semana. Acho que eu vou bater uma bolinha com ele quinta-feira. Assim, quer dizer, acho que eu vou jogar uns 5 minutos, que acho que eu aguento. O que o futebol tem a ver com esse nosso papo? É o esporte. O esporte Sim. E a visão. Sim. Os cuidados de quem pratica esporte, seja corriqueiramente ou seja de modo frequente. Edu, hoje o esporte ele é 100% associado à visão, né? Lógico, você tem aqueles óculos mais especiais, de acrílico, para poder proteger o olho do paciente, né? Tinha até um jogador, que ficou até muito famoso até ele até usou isso de característica dele, né? O Davids, né? Que é um jogador holandês, né? Se botar no Google, o pessoal vai ver. Ele usava até um óculos coloração amarela, laranjada. Ele tinha glaucoma, tinha histórico de glaucoma, ele usava aquele óculos para não ter nenhum tipo de pancada, aumentar a pressão intraocular e às vezes até acabar perdendo a visão. Mas hoje, cada vez mais, o esporte de alto rendimento, eles querem uma visão melhor ainda. Então você pega hoje beisebol, hoje os drafts, né, que é como se fosse o vestibular do esporte, eles estão indo atrás, lógico, não só do talento, mas do atleta que enxerga mais que 100%, por causa do poder de reação dele de rebater uma bola. Então hoje, cada vez mais, a visão ela impacta muito na performance do jogador, né? Eles falam do Pelé, né? Pelé era alto míope, né? Ele tinha dificuldade. Eles falam que aquele gol que ele errou de distância, dizem que ele não enxergou, né? Enfim, se é lenda ou não, mas faz sentido, né? Então hoje a visão, lógico, ela impacta muito, né? Numa atividade física, de você ter uma visão boa para você fazer uma atividade, seja jogar bola, jogar um tênis, enfim, né? Então ela anda em conjunto com a atividade, né? E o esforço físico também, ele pode aumentar, se aumenta a pressão sanguínea, ele pode aumentar a pressão do globo ocular? Não, isso não ocorre. Não, isso é uma boa pergunta, isso é uma dúvida que os pacientes têm, de associar que a pressão do corpo, né, a pressão sanguínea, interfere. Não necessariamente. Tem paciente que tem os dois, tem paciente que tem só aqui, porque são patologias diferentes. São estruturas diferentes. Então, você pode ter uma pressão baixa do corpo e você ter glaucoma, né? O glaucoma, como ele é uma questão estrutural genética, a grande maioria das vezes é familiar. 90% dos tipos primários de glaucoma, existem os tipos primários, é o que vem de fábrica, e os secundários, que são mais raros, mas são mais graves, que é relacionado a outras patologias. Por exemplo, o paciente tem uma complicação tem uma oclusão no olho, um infartinho no olho, tem um diabetes descompensado, ele pode levar a ter um glaucoma secundário. Mas quando você detecta o glaucoma, você tem que investigar a família próxima, mesmo que a família não tenha, mas é importante. Vai aparecendo perguntas, né? Não, sem problema. O derrame nos olhos. Até por conta dessa semana eu ter presenciado isso, mas sem nenhuma vermelhidão, sem nada. Mas foi diagnosticado com derrame, é isso? O derrame que fica na parte de fora? Então, no olho da pessoa... Ficou vermelhão? Não ficou. Ficou por dentro? Por dentro. Aí entra muito provavelmente... Mas assim, a visão da pessoa... Apagou. Muito provavelmente, lógico, é difícil a gente falar sem examinar, mas provavelmente ele deve ter tido um infartinho dentro do olho. Mas por que isso acontece? As principais causas: glaucoma, se você tem um glaucoma avançado, porque você pode fechar os vasinhos, e pressão intraocular. Então, o mais importante, são as duas principais causas, disparadas. Se você somar as duas, dá, mais de 70% das principais causas, tá? E o derrame que você mencionou, do derrame que fica todo vermelho... São diferentes. São diferentes. Pode ser a pressão alta também, mas ele não tem um impacto visual tão grande. Lógico, é importante fazer depois um check-up cardiológico, assim como da visão. Lógico, da visão, quanto mais precoce, porque existe alguns tipos de derrame. Você tem um derrame setorial, ele é teoricamente menos grave, porque você pega só um setor da retina, ou você tem um derrame total, né, a oclusão total, que você pega a veia central da retina, ela entope. Aí a visão apaga mesmo. Aí geralmente existe protocolos a se tratar, né? A gente sempre trabalha em cima de protocolos, tá? E você indicar e acompanhar o paciente.
que é muito importante? Quanto mais precoce você detectar e tratar, melhor você vai reestruturar a visão. Isso a gente tem lá na clínica, a gente tem todos os equipamentos para poder fazer toda essa avaliação, não só de detectar, mas confirmar e tratar. Tá? A gente tem o nosso próprio centro cirúrgico na clínica. Que pode ser reversível. Se não tratar, pode, Edu. Pode, porque existe casos mais dramáticos. Se não tratar, irreversível. No caso do tratamento, a pessoa pode... Sim, talvez vai depender muito do estágio que foi, porque você tem a forma não isquêmica, a forma isquêmica. Então você tem que investigar e em cima da investigação, você fazer o melhor tratamento pelo paciente. Ó, a gente está caminhando para o final desse bate-papo, que está muito bom, por sinal. Eu também agradeço aqui, viu? Cada vez mais a gente está percebendo que a alimentação ela tem impactado na saúde das pessoas. Crianças, adultos, idosos. E me lembro quando eu era pequeno, minha mãe queria que eu comesse cenoura, porque comendo cenoura eu ia enxergar melhor. Isso. Mas essa lenda ainda se vale, viu? Não sei, é mito ou é verdade? É verdade. É verdade. Porque ela tem bastante vitamina A, né? Então, existe alguns... É que, na verdade, isso que você falou, a gente vive numa rotina muito estressante, né? É muita rotina, tudo é para ontem. Então, é muito condimentos, né? Muito ultraprocessados, muito lanches, né? Então, lógico que a alimentação hoje nossa ela é muito pobre em nutrientes, né? Muito sódio, muita gordura. Acho que isso não é que você vai comer um lanche hoje. Eu não sou nada radical, tá? Eu acho que a gente tem que saber equilibrar, tá? Mas se você hoje leva uma rotina de dormir mal, de estressado, né? Hoje todo mundo, a gente se cobra muito e uma alimentação, lógico que médio e longo prazo você vai ter um impacto visual. Então, lógico, tentar fazer uma alimentação saudável, fazer uma alimentação onde você tenha que associa vitaminas A, B, vitaminas A, C, E, que são antioxidantes, né, para a retina. Então, isso envolve amêndoas, que são muito boas, né, essas partes de sementes são importantes, né, come com aveia, essas coisas. Leguminosas, então você comer cenoura é muito importante, verduras escuras, né, rúcula, agrião, peixes, né, derivado ao peixe por causa do ômega, né, ômega 3. Então, assim, lógico que a gente entende que não é tão simples, não é tão barato você só comer peixe, mas a gente tentar equilibrar, né, lógico. E evitar essas comidas mais condimentadas, os ultraprocessados, mais né? Porque realmente ela tem um nível de nutrientes muito, muito pobre, né? E um nível químico muito alto. Nossa, muito, né? Muito. Leandro, putz, cara, foi um grande prazer, viu? Eu que agradeço o carinho, agradeço o convite de vocês, é o meu primeiro podcast que eu participo. E dos nossos aqui você vai participar mais vezes, tenho certeza. Se vocês tiverem algum tema, caso algumas, né, os telespectadores tenham alguma pergunta da nossa área que a gente possa explicar, tô à disposição de vocês, né? Agradeço o convite, né, o convite de vocês, agradeço a Ana que está aqui, a minha esposa, que faz toda a minha agenda. Esposa e gestora. Gestora. Agradeço os meninos da clínica, todos que estão lá, né, que provavelmente vão assistir. Vou falar dos nossos sócios também, né? Tem o Dr. Lucas, que é excelente profissional também, atende com a gente. A doutora Luana também, esposa dele, né? Então, excelente profissional. A gente é uma equipe lá, somos em 3 médicos. Agradeço a família nossa, né? Toda a nossa família que está aqui. A gente vai nos assistir, né? Meus pais, meus irmãos, o Lucas, o Dani, nossos amigos. Seu pai e seu tio breve estarão aqui, porque a gente está montando uma produção de um podcast dos prefeitos que legal. da cidade. Agradeço novamente o convite. Fico à disposição, porque eu sei que às vezes é um assunto que é pouco explorado, né? Às vezes a gente não tem as pessoas, a população... não tem, às vezes, informações tão rápidas ou fácil acesso. Então, fico à disposição de vocês. Agradeço novamente aí. Foi um papo muito legal, viu? Me senti em casa aqui. Bacana, tá bom? né? Foi bem legal mesmo. Gente, muito obrigado aí pelo seu carinho, pela sua audiência.
Continue sintonizando TV Câmara, curtindo, compartilhando com seus familiares e amigos que nós temos um canal, uma TV aberta em Ourinhos, que é 31.3. Pode também nos seguir lá no Instagram, no Facebook, no YouTube. Pode nos ouvir também na Rádio Câmara, 105,3. Além desses maravilhosos podcasts, ainda existe uma grande programação sendo elaborada, já tem boletins informativos e programas especiais que já estão no ar. Acompanhe a gente. Gratidão pelo hoje para sermos merecedores daquilo que nós almejamos amanhã. Até o nosso próximo encontro. Obrigado.